Ah lá, Elias, vai dar certo. Muito bem, muito bem. Obrigado, viu, Fabinho? Querido, semana passada nós trouxemos uma palavra relacionada ao Dia dos Pais, mas eu quero retomar aquela palavra que falamos na primeira semana de agosto, sobre levantando a nossa tenda de adoração a nosso Deus, né? Nesse mês, 5891, deixa eu colocar aqui, 5895. 95. Muito bem, vamos ver se deu certo. Deu. Joinha. Então nós queremos retomar esse tema e nós falamos sobre a importância de levantarmos a tenda pessoal, para que nós possamos ter esse lugar de proteção. Falamos isso, a tenda é lugar de proteção, a tenda é lugar de refrigério, compartilhamos sobre isso também. Tenda é lugar de refrigério, e falamos que tenda é lugar de comunhão, é lugar de intimidade com o Senhor, é lugar de sermos supridos por Deus ali com o pão de cada dia. E o texto vai falar aqui para nós, em Êxodo capítulo 33, verso 7, de 11 a 23, sobre Moisés levantando essa tenda ao Senhor. E nós vamos observar aqui a partir de agora, o que ocorre dentro dessa tenda. Vamos ver. Então a primeira coisa que acontece no verso 7, mencionamos isso também no último domingo, anterior ao Dia dos Pais. Falamos que, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Diga comigo isso, fala assim, armá-la para si. A tenda se chamava como, irmãos? Ele armava ela para si bem longe, fora do arraial, longe do arraial. E chamava essa tenda de quê? Tenda da congregação. A tenda era de quem? A tenda era de quem? Era da congregação. Era lógico que é a tenda do Senhor, mas ela pertencia a quem? Quem podia usufruir dessa tenda? A congregação. Mas veja bem, apesar de toda a congregação ter esse acesso, essa possibilidade de ter comunhão com Deus, apenas Moisés levantava essa tenda e tinha esse tempo com o Senhor. O que Deus quer nos falar com isso? Que a responsabilidade de buscar a Deus, ela é individual, irmãos. Ela é individual. Nós não podemos passar essa responsabilidade adiante. Lógico, nós podemos e até devemos pedir para as pessoas interceder por nós, alguma situação, momentos difíceis que nós estamos passando, lógico, mas isso tem que ser acrescido à minha vida de intimidade com Deus. Eu não posso delegar esta responsabilidade, porque ela é minha responsabilidade pessoal. Costumava armar, apesar de ser a tenda da congregação, ele armava aquela tenda para si. Ele tinha aquele tempo com Deus. É o que nós falamos aqui sobre estar a sós com Deus, estar a sós com o Senhor. Então precisamos separar o tempo, separar esse tempo a sós com Deus, longe de problemas, da correria da vida, de tudo aquilo que pode nos atrapalhar, de tudo aquilo que pode retirar de nós a atenção que nós devemos dar a Deus. Eu não sei, André, eu já tinha te mandado essa palavra, se tem aí, ou se você vai deixar o pessoal assistir aqui apenas pela transparência. Se sim, você pode abrir um pouquinho a tela aqui, para que eles possam acompanhar pelo data show aqui da igreja. Então, nós precisamos aprender a fazer aquilo que Jesus nos direcionou. Ele falou, entra no teu quarto, e fecha a tua porta. Fecha a porta. O que ele está dizendo com isso? Não está nos direcionando para um lugar geográfico, mas está nos direcionando para um estado, uma postura, de nos desligarmos com aquilo que pode nos atrapalhar, interferir na nossa conexão com Deus. Então tudo aquilo que pode atrapalhar, tudo aquilo que pode retirar de nós essa conexão com Deus, deixa do lado de fora da porta. Deixa do lado de fora. Então tem pessoas que falam assim, pastor Carlinhos, eu não separo um tempo específico para ficar sós com Deus, mas o dia inteiro eu estou em oração. Ótimo, continue assim, mas não tem o mesmo efeito de um tempo a sós com Deus. Um tempo mesmo a sós com Deus, onde o celular é desligado ou conectado em canções de adoração que vão estar ali gerando aquele ambiente para que você possa orar. É assim que eu faço. Então desligue
de toda comunicação, de tudo aquilo que possa te interferir. Naquele momento, se você estiver em casa, fale com a sua esposa, fale com os seus filhos, fale com o seu marido, fale: eu vou estar um tempo a sós com Deus. Então, não tem necessariamente que ser no quarto, pode ser, algumas vezes eu faço isso, mas pode ser no quintal da sua casa, pode ser em qualquer outro lugar, mas esteja a sós com Deus, esteja a sós com o Senhor. Aprenda a ficar a sós com Deus, aprenda a ter esse tempo dedicado ao Senhor. Isso, eu entendo, irmãos, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é colocar o Senhor em primazia nas nossas vidas, é dedicar a Ele aquilo que é principal para nós, o nosso tempo, a nossa atenção. Quantas vezes o que Deus deseja de mim, de você, é atenção, é atenção. Quantas vezes na palavra nós temos assim, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. O que Deus está falando? Prestem atenção, prestem atenção. Há muitas vezes a expressão da palavra: estejam atentos, abertos os teus olhos, atentos os teus ouvidos. É uma expressão que se encontra em Provérbios. Estejam abertos os teus olhos, atentos os teus ouvidos. E quantas vezes, e é importante, irmãos, pode orar durante todo o dia. A Bíblia fala: orar sem cessar, tranquilo. Isso é muito bom, mas certamente nós seremos interrompidos se nós nos separarmos um tempo com Deus. Certamente se estivermos no trânsito, e é muito bom orar dentro do carro, orar ali, adorar a Deus, ótimo, excelente. Você tem que prestar atenção no trânsito. Eu lembro de um rapaz do Instituto Bíblico, ele era o motorista de lá, só ele que tinha carteira, nós éramos muito novos, né? Eu lembro que eu fui para lá muito novinho, e ele dirigia lá para o pessoal, e um dia nós fomos fazer uma viagem e tal, e alguém do carro falou assim: vamos fazer uma oração, vamos. Ele fechou o olho. Então não ficou para orar: não, você não, você é o doido. Vamos, né? Para uma reta assim, tá tudo tranquilo. E ele: vamos orar. Fala: ô louco. Então, não tem como, né? Nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo. Você está no seu serviço, o patrão vai chegar ali, vai te pedir alguma coisa. E olha, é adorar a Deus, prestar um bom serviço onde você trabalha, é adorar a Deus. Então às vezes você fala assim: porque no meu serviço não me deixam orar, não me deixam ler a Bíblia. Está certo, porque lá não é lugar para isso. Eles não estão te pagando para isso aí, estão te pagando para você fazer um bom trabalho. Porque não me deixa, pastor Garlinho, bando de endemoniados. Não, está certinho, lá é lugar de trabalho. Lógico, se tiver um tempinho pode orar, mas lá é lugar de trabalhar. Então, tantas coisas vão tirar a nossa atenção. Por isso, quão é importante estar a sós com Deus. Nós precisamos adquirir esse hábito, nós precisamos desenvolver esse hábito. Eu desafiei na última palavra, falei assim: separa, sabe, às vezes nós lançamos um desafio, as pessoas falam: bom, agora eu vou entrar em Deus, e começa bem, 1 hora de oração, nem é meia hora, 1 hora de oração, 2 horas e tal, 1 mês assim, cara, está bombando, mas depois passa para 40 minutos, 30, 20, 10, aí acaba. Não, começa com 10, se você quiser orar mais, ora, passa dos 10, mas determina: Senhor, eu não tenho tido uma vida de oração, vou determinar aqui 10 minutos por dia. Se orar mais, glória a Deus, mas 10 minutos. Quando você tiver isso como hábito, você fala assim: Senhor, eu vou aumentar 5 minutos. 5 minutos, vai ter dia que você vai orar 1 hora. Vai ter dia que você vai orar 2 horas, mas a sua determinação é todos os dias, pelo menos 10 minutos, para que isso se transforme num hábito. Então aqui Moisés tinha isso como um hábito, ele costumava, né? Diz o texto aqui, olha só, costumava. Veja se dá para você ler lá. Ora, Moisés costumava, diga comigo, costumava. Isso era uma rotina, isso era um hábito dele. Eu não sei quanto a você, mas eu não consigo fazer nada sem escovar meus dentes. Eu tenho que escovar meus dentes, né? Parece que estou pelado se eu não tiver escovado os dentes. Então, é um hábito. Agora, sempre foi assim? Não, eu sei que minha mãe deve ter brigado muitas vezes comigo.
muitas vezes, mas um dia isso se transformou em um hábito. E esse hábito, inclusive, depois que se transformou em um hábito, ainda pode ser melhorado. Porque eu lembro que quando eu ia ao dentista, uma das coisas que o dentista fazia é: você precisa aprender a escovar bem os seus dentes. Eu falava: gente, mas eu escovo tão bem os meus dentes. Ela: não. A gente pensa que está bem, aí o dentista vem e fala assim: não. Você está machucando a sua gengiva, você está escovando assim, ó, não pode. Você tem que escovar em círculos, você tem que massagear a gengiva, você não pode só escovar os dentes, você tem que massagear a gengiva, porque senão você vai dar, não sei se é gengivite que fala. Então, cadê a Luciana aí para me socorrer? Me ajuda aí, Luciana. Hã? Depois ela fala aqui, que eu não entendo nada desse negócio, que eu estou... Recessão gengival. Irmão, você escova com força, machuca. Todo hábito pode ser melhorado. Repita isso comigo, diga: todo hábito pode ser melhorado. Então, se eu não tenho, primeiro eu adquiro. Depois que eu adquirir, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar, vou desenvolver isso. Costumava. Irmão, isso precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. Costumava, porque era um hábito dele. Não significa que ele fazia isso como automatismo, porque corremos o risco disso, fazer as coisas por rotina apenas, não. Mas significa que ele fazia parte da sua vida, e eu tenho certeza que era melhorado cada vez mais, porque a gente vai ver isso nas próximas partes aqui do texto. O que acontecia na tenda? Primeiro, ele ficava a sós com Deus. Segunda coisa que acontecia, ele ouvia a voz de Deus. E isso é tão importante porque, às vezes, ficar a sós com Deus, nós pensamos que é um momento da gente desabafar, falar, conversar, orar e jogar tudo para fora. É isso mesmo. Mas antes de tudo isso, irmãos, é tempo de ouvir a Deus. Ouvir a Deus. E olha, escuta uma coisa aqui. Quantas vezes Deus fala uma palavra, algo pequeno comigo, com você, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Quantas vezes a gente fala, não tem problema, oração é para falar mesmo, mas nós nos esquecemos, o principal não é só falar, é ouvir Deus. Por que Moisés ia para essa tenda, meu Deus do céu? Para ouvir Deus, para ter direção de Deus. É para onde que nós devemos ir? É para o norte, é para o sul, é para o leste, para o oeste. Senhor, nos dirige, nos orienta, nos dá direção. Então ele foi ali para ouvir a voz de Deus. Fala comigo. Hoje nós temos a palavra de Deus que pode falar conosco. Moisés não tinha essa palavra escrita, aliás, ele foi o primeiro a começar a escrever as coisas, né? Ele foi o primeiro a registrar as coisas. Lógico, haviam já histórias sendo contadas e fragmentos dessas histórias sendo registrados. Por exemplo, o livro de Jó é um livro antiquíssimo. Livro de Jó. Algumas genealogias dos ancestrais que foram registradas eram antiquíssimas, mas a história em si, Moisés foi o primeiro, ele não tinha essa Bíblia como nós temos hoje. Hoje nós temos toda a palavra de Deus, precisamos ouvir o Senhor, precisamos deixar Deus falar conosco. Diz o texto no verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Quantos querem chegar nesse nível de... eu quero. Já pensou, irmão, você já entrar na presença de Deus, Deus começar a conversar com você, eu falo: glória, bênção. Então orar é também ouvir o Senhor. Repita isso comigo, diga: orar é também ouvir. Mais uma vez para ficar registrado, diga: orar é também ouvir. Faz parte da oração. A Luciana fez isso aqui, no momento do louvor. Vamos ficar quietos, silêncio. Silêncio também é oração, irmãos. Silêncio também é oração. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó, nosso refúgio. Então o que Moisés ia fazer ali? Primeiro, ficar sós com Deus. Segundo, ouvir a voz de Deus. Terceira coisa que acontecia naquela tenda, quando ele tinha oportunidade de falar, uma das coisas que Moisés falava com Deus,
era trazer a memória de Deus, como se Deus esquecesse, né? Mas isso é uma expressão para que nós possamos entender. Deus nunca se esquece. Mas há expressões na Bíblia que dizem assim, ó, e Deus lembrou-se. Quantos já viram isso? Lembrou-se Deus. Aí você fala, Deus esqueceu para ele lembrar. Isso é para nós entendermos. É uma linguagem que é para que nós possamos entender algo que aconteceu com o Senhor. Ou seja, naquele momento ele startou algo que ele tinha prometido. Não é que ele esqueceu. Mas quando Moisés orava ao Senhor, ele trazia a memória de Deus, as promessas que ele tinha feito, principalmente Abraão, Isaque e Jacó. Moisés chegava para o Senhor e dizia, eu sei, Deus, esse povo é duro mesmo, duro a servir, é custoso mesmo. Mas é o teu povo. E Moisés fala, mas é o teu povo. Algumas vezes Deus virava para Moisés e falava assim, pega esse teu povo e dá um jeito nele. Aí Moisés chegava assim, Senhor, eu sei, povo custoso, difícil, eu é que eu diga. Mas eu quero lembrar para o Senhor, é o teu povo. É o povo que o Senhor escolheu. São as promessas que o Senhor fez para quem? Para Abraão, dar a ele uma grande nação. Está aqui a grande nação, Deus. O Senhor fez a promessa. E se o Senhor acabar com essa promessa? Todas as outras nações vão dizer que o Senhor não foi capaz de cumprir as promessas que o Senhor fez. Moisés sabia conversar, irmãos. Então, quantas vezes nós precisamos aprender o que está na palavra do Senhor para colocar isso diante de Deus? Reivindicar do Senhor as suas promessas. As promessas que Ele tem feito a mim, a sua casa, a sua família. Abrir as Escrituras. Declarar, Senhor, não aceito, está dizendo aqui ó, nas Escrituras, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não abro mão disso em nome de Jesus. O Senhor prometeu aqui na tua palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. Senhor, meu filho está longe, mas eu já vejo ele aqui ó, no altar de Deus, servindo ao Senhor, cheio do Espírito Santo, eu creio. Olha o que ele dizia para Deus, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me destes a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois Deus, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é quem? Essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. Então, Moisés lembrava o Senhor, Deus, o Senhor prometeu que ia conosco, o Senhor prometeu que ia conosco, e agora? Não posso ir sozinho, não posso sozinho. O que Deus tem falado com você? Quais as promessas Deus tem dado a você? É momento de trazê-las à tona, mais do que lembrar Deus, lembre o seu coração. O que Jeremias fala em Lamentações? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então lembre-se daquilo que Deus prometeu a você, coloque isso em oração, fale isso com Deus. Senhor, o Senhor me disse que me conhece pelo meu nome, então caminhe comigo, me faz saber os teus caminhos. Então ele reivindicava promessas. Uma outra coisa que acontecia, olha só, dentro disso de reivindicar promessas, quando conhecemos a Deus e a sua palavra, podemos falar a Ele como um amigo, e Ele nos ouvirá. Diz o texto, falava Deus com Moisés, face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Quanto mais conhecemos a Deus e a sua palavra, mais intimidade ocorrerá, para que possamos falar com Ele como amigo, e invocar dele as suas promessas. Agora, uma outra coisa que acontecia ali, já mencionamos um pouquinho sobre isso, é a intercessão. É quando Moisés não falava apenas das promessas relacionadas a si, mas ele voltava-se para as promessas de Deus para outras pessoas. Para uma pessoa, para um grupo de pessoas, para toda uma nação. Ele intercedia. A intercessão na oração ela é tão importante, tão importante. Você sabe que quase que Abraão salvou Sodoma e Gomorra, irmãos, quase. Ele só não salvou porque aquela cidade estava muito mal mesmo. Porque ele falou assim, Deus, o Senhor vai destruir toda uma cidade, um povo. Aliás, são 2 cidades, toda uma região, né? Alguns entendem que não foi só Sodoma e Gomorra, foram 5 cidades que foram destruídas. Então,
Naquele momento Abraão dizia para o Senhor: Senhor, como que o Senhor vai fazer isso? O Senhor é o juiz de toda a terra. E se tiver justo lá? E se tiver justo? Não vou dizer muito não, se tiver 50. E Deus virava para Abraão e falava assim: tá bom, Abraão, por amor aos 50. Deus escuta, irmãos. Deus ouve, Jorge. Deus ouve. Deus falou para Abraão: Abraão, tá bom, se tiver 50 lá, não vou destruir. Irmãos, olha que coisa impressionante. Deus ouve a nossa intercessão. Intercede para você ver. Deus ouve a nossa intercessão. Aí Abraão ficou incomodado, falou assim: não, mas vai que dos 50 falta 5, Jéssica. Falou para Deus: vai que dos 50 falta 5, só por causa de 45 o senhor vai destruir? Deus vira para ele e fala assim: tá bom, mas Abraão, por causa dos 45 eu não vou destruir. Ah, vai que é só 40. Vai que é só 40, Deus. Deus fala: tá bom, Abraão, por amor aos 40 não vou destruir a cidade. Ah, eu já falei com o senhor até agora, tiver só 30. Trintinha, só 30, né? E Deus vira para ele e fala assim: por amor aos 30, não vou destruir. Deus fala: tá bom, mas vai que dos 30 falta 10, hein, Deus? Aí tem só 20. Aí por causa dos 20 o senhor vai matar a cidade inteirinha? Não, Abraão, por causa dos 20 eu vou poupar a cidade. Ah, ele devia estar envergonhado. Aí falou assim: deixa eu interceder, se tiver só 10 lá. Irmão, só 10. 10. E sabe o que Deus respondeu para ele? Se fosse comigo, ia falar assim: tenha paciência, Abraão, tenha dó. Você está pedindo para eu poupar uma nação miserável, um povo miserável, que está ofendendo a minha santidade, dia e noite, provocando orgias, por causa de 10 pessoas. Tenha paciência. Mas sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, por amor aos 10, eu não destruirei a cidade. Feche teus olhos agora. Sabe, irmãos, Deus, acima de ser juiz, Ele é misericordioso. É Deus da outra chance. É Deus do outro dia, da misericórdia renovada pela manhã. Esse é o nosso Deus. Não desista, não desista. Não pare de crer nas promessas de Deus e interceda. Interceda pela sua casa, pela sua família. Interceda por seus filhos. Interceda. Não cesse, não pare. Interceda pela sua cidade. Para de ficar falando mal. Interceda pelo seu prefeito. Interceda pelos secretários, pelos vereadores. Interceda pelos juízes, delegados, promotores. Interceda pela justiça da sua cidade. Interceda. Intercede para você ver. Comece a interceder. Ao invés de você ficar brigando com o vizinho, interceda por ele. Intercede. Entra no teu quarto, começa a interceder. Interceda pela vida do seu presidente. Talvez você não tenha afeição por ele, mas é o seu presidente, é o meu presidente. Interceda. Nós precisamos ter respeito pela posição. Interceda. Às vezes nem ele mesmo tem muita cautela em relação a isso, mas não tem problema. Saul, irmãos, era endemoniado. E Davi respeitou a posição, a unção que tinha sobre ele. Davi respeitou. Sabe, quando ele foi cortar um pedacinho, o coração dele disparou. Falou: meu Deus, eu estou mexendo com o ungido de Deus. Começa a interceder, porque Jesus fala assim, ó, através do apóstolo Paulo na carta a Timóteo: eu quero que vocês orem e intercedam por todos os homens. Intercedam. Orem pelos reis, pelos que se encontram revestidos de autoridade. A Bíblia está desafiando eu e você a interceder. Intercede para você ver. Interceda. Sabe, irmãos, uma história pode ser mudada por intercessores. Deus fala para o profeta Ezequiel: ô Ezequiel, eu quis poupar a cidade, mas eu procurei entre o povo um só que se colocasse na brecha. Sabe quantos que eu encontrei? Nenhum. Intercede, clama. Sabe o que Jesus está fazendo agora? O que Jesus está fazendo agora, irmãos? O que você acha que Jesus está fazendo agora? Intercedendo. O que o Espírito está fazendo agora? Ele intercede por nós. Comece a interceder agora. Vamos separar um minutinho, por favor. Um minutinho.
Intercede agora. Pela sua vida, pela sua casa. Intercede agora. O pessoal lá da mesa de som, por favor, estou ouvindo a voz de vocês. Eu sei que talvez vocês estão trabalhando alguma questão técnica, mas, por favor, escrevam aquilo que vocês precisam comunicar. Vamos ter silêncio agora. Eu quero que você interceda. Interceda agora pela sua casa, por alguém que está distante, está longe da casa de Deus. Intercede agora. Intercede agora. Intercede agora. Começa a clamar agora ao Senhor. Dizer: Deus, poupa. Poupa. Poupa, Pai. Senhor, por amor daquela senhorinha, por amor daquele pai que sofre, poupa. Sabe o que Jesus fez para interceder por nós? Ele diz assim: eles não sabem o que eles estão fazendo, Pai, poupa. Poupa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Até Jesus achou uma razão. Sabe, vamos interceder. Ao invés de murmurar, de reclamar, de criticar, de falar mal, vamos interceder. Ontem a Cíntia falou de gratidão, ótimo. Gratidão substitui murmuração, mas outra coisa que substitui murmuração é intercessão. Intercessão. E por último, terminando aqui a nossa palavra, na tenda nós conhecemos o Senhor mais e mais. A Luciana falou sobre isso aqui na hora do louvor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor é como aquele hábito que eu falei, que pode ser melhorado. Conhecer ao Senhor é gradativo. Eu tenho que conhecer o Senhor mais hoje do que eu conhecia ontem. Eu preciso ser mais íntimo do Senhor hoje do que eu era no início da minha conversão. Eu não posso olhar para trás e entender assim: poxa, como eu era espiritual. Não pode, meu Deus, isso não pode acontecer. Como eu era uma pessoa firme, espiritual no passado. Meu Deus, o meu passado, eu tenho que pensar assim: poxa, eu era muito infantil, eu era muito criança. Hoje Deus tem me amadurecido, graças a Deus eu estou crescendo. Eu dava muito trabalho para o meu pastor, mas hoje, graças a Deus, eu trabalho com o meu pastor. Oh, glória! A tenda é lugar de conhecermos mais e mais o Senhor. O pessoal do louvor pode subir e fazer aqui para nós um fundo, por favor. Então ele disse para Deus, Moisés falou para Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. A intimidade estava tão grande que Moisés falou assim: deixa eu fazer um pedido para o Senhor, eu quero conhecer a tua glória, eu quero te ver assim, olha. Aí você fala: mas ele não conversava face a face, era uma impressão tão forte, que é Deus falando com ele ali mesmo, mas não tinha uma visão clara da face de Deus, não tinha. E aí ele fala assim: eu quero ver o teu rosto, eu quero ver a tua glória, eu quero ver, me mostra. No verso 19, Deus responde para ele: tá bom, Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, toda a minha essência, eu vou proclamar o nome do Senhor diante de você, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E mais o Senhor disse para Moisés, falou assim: ó, eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te mostrarei numa fenda da penha, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. Por que isso? Olha o verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Aliás, vamos voltar ali, irmãos. Por que isso? Que vai me ver pelas costas. Eu não coloquei o texto todo aqui. Por que Deus falou para Moisés que veria pelas costas? Porque Deus fala para Moisés aqui: você não pode me ver a face e ficar vivo. Se você ver a minha face, você vai morrer. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías viu a face de Deus e falou assim: eu vou morrer. Até que um serafim tocou os lábios dele e houve um milagre ali. Ele permaneceu vivo, mas ele ia morrer. Ele falou assim: eu vi o rei, o Senhor dos exércitos, eu vou morrer. Então, naquele momento, Moisés, ele tinha tanta sede de Deus, tanta intimidade, que quis ver a glória do Senhor. E o que aconteceu? Deus falou assim: ó, vou te colocar numa penha aqui, ó, uma fenda da rocha, vou colocar minha mão, vai escurecer tudo, aí eu vou passar. Depois que eu passar, eu vou tirar a mão, e você me verá pelas costas. Você me verá pelas costas. Depois que eu tiver tirado a mão, você me verá pelas costas.
E aí, irmãos, Moisés viu a glória de Deus. Ele viu a glória do Senhor. Jesus vai desafiar eu e você nisso aqui, olha, Mateus 11, 27, diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. E Jesus fala: ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai. Só alguém que conhece o Pai, intimamente, é o Filho. Só o Filho conhece o Pai, mas tem algo. Ele fala assim, olha: e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Diz, tem uma chance para que eu e você possamos conhecer o Pai. É conhecendo o Filho intimamente. E aí um dos discípulos, Filipe, pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala para ele assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com você. O que Jesus quer dizer com isso? A comunhão, a intimidade, a vida de tenda, gera na minha e na sua vida uma transformação e uma revelação de quem é Deus, da intimidade com Deus. E Jesus fala para Filipe: há tanto tempo que eu estou com você, você não me conhece? Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Eu sou a revelação do Pai. Então, quanto mais desenvolvemos uma vida de tenda, mais conheceremos o Senhor e a sua glória. Quanto mais tempo nós passarmos em sua presença, mais nos pareceremos com Ele. Mais nos pareceremos com Ele. O que aconteceu com Moisés quando ele desceu do monte? O que aconteceu? O rosto dele, o quê? Resplandecia, porque a glória de Deus foi transferida para ele. Quantos querem se parecer com Deus? ele parecia tanto com Deus ali que o povo ficou com medo. O próprio povo ficou com medo dele. Ele botava um véu aqui, ó. Só que Paulo vai dizer lá em Coríntios que essa glória de Moisés, ela era o quê? Desvanecente, ou seja, ela, cada dia que passava ela caía. Só que o que o apóstolo Paulo fala para mim e para você? Olha aí, está escrito lá, né? Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Então, aquilo que estava em Deus foi transferido para ele. E olha só o que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, na nova tradução, linguagem de hoje. Diz assim, ó: portanto, todos nós, quantos irmãos? Todos nós, diga, é para mim também. Coloca a mão no seu coração, fala, é para mim também. Ele está dizendo aqui, ó, todos nós, com o rosto agora descoberto, não é para cobrir, não é para esconder nada, é para viver vida transparente, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória, ela vai ficando cada vez mais, o que, irmãos? Cada vez mais brilhante. Com Moisés ficava cada vez menos, comigo, com você vai ficar o quê? Cada vez mais. Diga, eu recebo. Cada vez. Paulo fala assim, ó, vai ficando cada vez mais brilhante. Você pode ficar de pé já? E vamos acompanhar esse texto. Diz assim, ó, vai ficando cada vez mais brilhante, cada vez mais, cada vez mais. E vai nos tornando o quê? Vai nos tornando o quê que o apóstolo Paulo fala? Vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Feche os teus olhos essa manhã. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se parece com o Senhor? As pessoas te confundem com Jesus? Houve um missionário na África que não podia falar de Jesus, e ele então viveu Jesus no meio deles. Aí depois, quando houve uma liberação, alguns missionários foram lá pregar, e essas pessoas começaram a dizer para eles, mas esse Jesus aí já esteve conosco. Aí eles ficaram impressionados, pensaram assim, mas será que Jesus já passou aqui mesmo em carne para eles? Aí eles começaram a dar as características, e eles descobriram que tinha sido aquele missionário. Aquele missionário vivia tanto Jesus, que quando eles começaram a pregar de Jesus, eles falaram assim, nós conhecemos esse Jesus. Você se parece com ele? Eu e você nos parecemos com ele. Se a nossa resposta é não, tem muita coisa ainda que mudar, qual que é a solução? Vida de tenda. Vida de tenda. Um pouco mais. De glória em glória.
passo a passo, um pouco mais, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco mais, um pouco mais. Vamos adorar a Ele nessa manhã. Abra o seu coração, tenha fome dEle nessa manhã, tenha sede dEle. Te adoramos, te adoramos. Santo, 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 santo. Tu és tudo que eu mais quero. Faça essa oração através dessa O canção. meu fôlego tu és. Diga para Jesus, fala para Ele. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Fala para Ele, fala para Ele. Teu sorriso é vida em mim. Oh papai, oh meu Deus. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Diga para Ele. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Ainda que seja para morrer, ainda que seja para morrer, eu quero te ver. Será que podemos fazer essa oração? Ainda que seja para morrer, eu quero te ver. Ainda que seja para morrer, eu quero te ver. Eu amo, eu amo. Pai, eu amo tua presença. Fala para Ele. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama tua glória. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que quero é ir mais fundo, é chegar mais perto. Você pode dizer isso ao Senhor. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Quero ir mais fundo. Fala pra Ele. Mais perto. No lugar secreto. Aos teus
pois a tua glória Eu quero. quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Seja este o meu e o seu clamor. Se você ainda não fez uma aliança com Ele, entregue o seu coração ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Começa a estabelecer na sua vida o levantar da tenda da comunhão com Deus. Fecha o teu quarto, entra dentro dele, fala ao Senhor que te ouve em secreto. O teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Sim, possa você pedir as coisas para Ele, buscar nele o suprimento de todas as suas necessidades, mas seja o meu e o seu maior desejo Ele, a pessoa dele, a intimidade com Ele, ainda que seja para morrer. Senhor, eu quero te ver. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e encha você de paz, em nome de Jesus. Hoje 17 horas estamos de volta. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.